entre 1 e 10 mil mensagens, uma deveria ser temática, as outras todas deveriam ser expositiva. Então eu gastei com vocês aqui 20 mil mensagens ontem e hoje de manhã, porque eu preguei 2 temáticas, amém? Então eu vou para aquilo que é realmente a minha área, que é a mensagem expositiva. Eu quero expor para vocês esse texto. Eu confesso que a minha luta foi por causa do tempo, porque hoje eu fui olhar no Facebook, fiquei com vergonha, falei, meu Deus do céu, eu falei tudo isso mesmo? Jesus, então eu criei um negócio aqui, eu não sei se eu vou obedecer ele, mas eu vou tentar, vou colocar um time aqui, para que eu não sacrifique muito vocês, mas para que vocês possam ouvir de Deus a palavra do Senhor. O que vocês acham que eu coloco? 90 minutos ou 120? Brincadeira. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler? Glória a Deus. Lá na nossa igreja nós vamos pôr uma TV assim também. Um pouquinho mais comprido, lá vai ter que ser um pouco maior a TV. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites ou dos vossos prazeres? A palavra deleite ali no grego, daqui a pouco eu vou ver ela escrita aqui, mas ela quer dizer prazer, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, ou do mundo melhor, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, queridos? Que Deus fale ao nosso coração, que Deus fale à nossa vida. Eu quero dar um tema, e eu confesso para vocês que sou ruim de tema. Tem uns pastores que criam uns temas assim que são fantásticos, né? E eu fico olhando, fico com inveja. A maioria das minhas mensagens nem tema eu coloco por causa disso. Mas se eu fosse dar um tema, seria da autossuficiência à dependência. Vamos fazer esse caminho da autossuficiência à dependência. Os maiores problemas que nós temos na nossa vida é por causa da autossuficiência. Nós achamos às vezes que somos bons demais, né? E às vezes as pessoas elogiam a gente, aí armam um laço para os nossos pés, de Salomão. E a gente acaba acreditando, né? Às vezes a pessoa está sendo apenas simpática e a gente acredita no que ela está falando e acha que a gente é bom mesmo. Autossuficiência. Da autossuficiência à dependência. Tiago, queridos, ele escreve a um grupo de judeus, que eram judeus que haviam sido dispersos num processo chamado de diáspora, e eles estavam espalhados pelo mundo, e ele escreve para animar esses irmãos, para que eles não desistam da caminhada, e para que eles consigam
servir a Deus mesmo diante das dificuldades, das lutas que eles estão passando. Amém? E por falar em lutas, me parece que eles estavam em guerra, eles estavam em peleja, e essa guerra não é uma guerra de nação contra nação, era uma guerra que havia no meio deles. Havia uma dificuldade de unidade no meio daquele povo. O povo não estava muito unido. E aí Tiago começa do começo, né? Às vezes chega algum paciente e diz assim: como que eu vou começar? Aí eu digo: começa do começo. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Claro, né? Mas Tiago, ele já começa sendo enfático no capítulo 4, e ele diz: de onde é que vêm as guerras e pelejas? Pelejas pode ser traduzido também por contendas. De onde é que vêm as contendas que existem entre vós? Estão filmando, né? Então vou ter que engolir algumas coisas aqui. Mas tem tantas igrejas lá nos Estados Unidos, viu? Que tem tanta contenda, amados. Tanto mexerico, tanta fofoca, tanto diz que me diz que. Igrejas que estão sendo destruídas por causa disso. Irmãos que brigam contra irmãos. Já havia isso. Ah, pastor, isso aí é problema da igreja atual. Não, já havia isso quando Paulo era o apóstolo da igreja, né? Tinha até irmãos lá que levavam outros à justiça, né? E a justiça de pessoas que não eram cristãs, mas que eram ímpios, né? Tinha até quem abusava da própria esposa do pai. Então veja que sempre houve problema. Então de onde que vem isso? De onde que vem as guerras que você enfrenta? Tem pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento. Aqui eu gostei muito de Campo Mourão, né? Eu fiquei olhando, falei para minha esposa assim, embora de verdade não é o meu forte, a minha esposa é testemunha disso, mas eu fiquei olhando e falei assim: nossa, essa cidade deve correr bastante dinheiro, né? Não é o meu forte, porque eu estava pensando hoje lá no hotel, olhando para o espelho lá, eu estava pensando: meu Deus, eu realmente não gosto de dinheiro, de verdade. Ah, pastor, dá o seu dinheiro para mim. Eu nem tenho, nunca carreguei dinheiro. Para mim o Pix não está sendo nenhuma novidade, porque eu nunca carreguei dinheiro no bolso. E para mim está sendo uma maravilha, né? Daqui uns dias vocês vão ter que desfazer desse gasofilácio, porque é tudo por Pix, né? E aí tem uns pastores na nossa região que ficam assim: ah, acabou o momento da adoração por oferta. Irmãos, adoração por oferta você não faz só na igreja, no meio da semana, quando cai o dinheiro na sua conta, já faz um Pix para a igreja e você já adorou o Senhor com sua oferta. Não precisa uma oração forte para te abençoar, a própria oferta já te abençoa, amém? Né? Se eu tivesse tempo, eu ia falar sobre oração forte. Mas, tem muita gente que tem problema com relacionamentos, e um dos problemas maiores com relacionamentos envolve dinheiro. Famílias são destruídas, porque a herança ficou e agora todo mundo quer levar vantagem. Tem uma outra situação que é muito difícil de falar, mas é uma realidade, precisa ser falada: divórcio. Normalmente chega uma pessoa lá divorciada para se tratar, e aí ela quer levar vantagem. Querido, em divórcio não tem vantagem, porque já começa dividindo, entendeu? Ninguém ganha com divórcio, só perde. Então de onde vêm as pelejas? Tiago está aqui, amados, e Tiago está sendo altamente psicanalista, porque ele vai mostrar de onde começam as guerras, as pelejas, as lutas que existem dentro das famílias, que existem dentro das igrejas, que existem em todos os grupos organizados. Amém? Às vezes a pessoa sai de uma igreja e vai para outra achando que lá vai ser, nossa, lá vai ser uma maravilha. Vai não, tem problema também. É só você chegar perto da cozinha, você vai saber que tem problema. Enquanto você fica lá fora no pátio, está 10, mas quando você chega perto, eu estava contando aqui 17 pessoas nesse coral maravilhoso. Amados, eu estava pensando na irmã ali,
maestrando, e vocês cantando, e as vozes subindo, as vozes descendo, e eu fiquei pensando assim, nossa, parece tão perfeito, né? Parece que já nasceu assim, mas quantas dificuldades para ensaiar, né? Quantas guerras, e quantos não estão no coral por causa da guerra? Ou não, só dá problema aquele negócio lá, né? Talvez aqui não tenha isso. Eu fico falando aqui com vocês como se vocês fossem outras igrejas que eu conheço. De onde vem a guerra entre vós? E é interessante que esse versículo parece que é um contraste do versículo anterior. Se você puder pôr para mim o último versículo do capítulo 3, por gentileza. O último do capítulo 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se onde? Na paz, para os que exercitam a paz. E eu acho que vocês cantaram aqui que a paz comece comigo. Faça assim, que a paz comece. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Agora só para quem está aqui comigo, vamos lá. E a paz começa comigo. Amém? Começa em mim. Olha só como que Deus confirma a mensagem. Eu fico assim, boca aberta, fica ali ligado, né? O que Deus vai falar? Que a paz comece comigo, né? Então Tiago diz assim: porventura essas guerras, no versículo 1, porventura essas guerras não vêm disto o que, Tiago? Dos vossos deleites, edonom, prazeres. Onde começam as guerras? As guerras começam nos vossos prazeres, nos vossos deleites, na vontade de viver uma vida prazerosa. Eu atendi um senhor, escute isso, de uma igreja aí, e aquele senhor, ele ganhou do irmão Tanico, porque aquele senhor tem 98 anos, totalmente lúcido, 98 anos, me procurou, eu atendia a neta dele, e a neta dele diz: olha, o meu avô vai ter que conversar com você, porque um senhor com 98 anos, evangélico, ele queria se matar. De pessoa vivia 98 anos para se matar. E aí eu fui atendê-lo, e aquele senhor, comecei a conversar com ele, fui conversando e conversando, e ele é de uma igreja bem rígida, bem das obras, sabe, bem da lei. E aí fui conversando. Então você imagina um senhor de 98 anos na minha frente, contando a vida dele, e ele vai tentando me ludibriar, vai tentando me enganar, porque é isso que as pessoas tentam fazer, né? Elas querem falar o que elas acham que a gente quer ouvir. Mas até que no final ele diz assim: então, ô doutor, é que o meu problema, eu sou muito pecador, 98 anos. Aí ele diz: o senhor é pecador? Então somos dois, estamos juntos, 2 pecadores, eu e o senhor. Não, mas é que o senhor não está entendendo. Ele não sabia que eu era evangélico, né? O senhor não está entendendo, é que eu sou diferente do senhor, porque, né, eu sou crente, Aí eu falei: mas conta para mim, qual que é o pecado do senhor? Ele falou assim: eu vou contar aqui para o senhor, mas é que eu não consigo ver uma moça passando, que eu fico desejando a moça. Você ri, né? 98 anos, ele queria se matar porque ele estava viúvo, e ele não conseguia ver uma moça que ele desejava a moça. De onde vêm as guerras? Vem dos prazeres que habitam, que guerreiam nos vossos membros. Todo problema, toda dificuldade de relacionamento pessoal são dificuldades intrapessoal. Quando você tem um mau relacionamento com você mesmo, não tem como você ter um bom relacionamento com os outros.
As guerras, elas começam por causa dos desejos que habitam a nossa carne, por causa dos prazeres, e nós vivemos em um mundo que tem um pragmatismo chamado de hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a vida pelo prazer. Te dá prazer, vai e faça. Não é assim? Porque afinal de contas, você nasceu para ser? Vocês estão libertos, glória a Deus. Em outras igrejas ele sabe responder na hora. Afinal de contas, você nasceu para ser? Vocês sabem também. Afinal de contas, Deus quer a sua felicidade. Te dá prazer, faz. Porque olha, a vida é uma só. Não é isso que você lê lá no Instagram? Aproveite a sua vida porque ela é uma só. E é porque ela é uma só que nós deveríamos dominar os desejos que habitam em nós. Porque de fato aqui ela é uma só. E depois da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte vem o juízo. Então é uma só mesmo. Cuidado. Então Tiago ele está identificando onde está o problema relacional daquele povo que estava disperso pelo mundo. E Tiago diz: o problema não está no outro, o problema está nos seus membros, está em você, nos desejos, nos prazeres, nos deleites que habitam os membros do seu corpo e que fazem guerra contra a sua alma. É aí que nasce tudo. Por isso eu amo quando Jesus diz assim: olha, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o conceito de liberdade, que é um conceito, é interessante isso, porque o conceito de liberdade, ele não existe para dar liberdade, ele existe para escravizar as pessoas. O conceito de liberdade foi difundido, eu sei que estou falando a pessoas estudadas aqui, se eu errar me ajude depois, me corrija, mas o conceito de liberdade, ele foi, acabei de falar a palavra, sumiu da minha cabeça, difundido na Revolução Industrial, início do século XIX, quando os colonos trabalhavam nas suas fazendas, nas fazendas do senhor feudais, e então agora a Revolução Industrial da França começa a crescer, e eles começam a dizer assim: olha, venham ser livres, aqui você pode trabalhar no que você quiser, aqui você pode ganhar o quanto você quiser, porque você nasceu para ser livre. Mas a primeira coisa que nasce com a Revolução Industrial é aquilo que eu amo muito e que eu defendo bastante, mas chama-se psicologia. E sabe por que a psicologia nasceu? A psicologia nasceu para que o psicólogo, por isso a ferramenta do psicólogo é um cronômetro, era um cronômetro. Então a psicologia nasce para que o psicólogo pega um cronômetro, senta do lado de um operário de uma indústria e diz assim: nossa, você está produzindo 10 copos por minuto, mas você é muito bom, você pode produzir 15 copos por minuto, você pode. E aí ele liga o cronômetro e diz assim: vamos tentar. E o cara, para mostrar que ele é bom, achando que ele é livre e vai ganhar o que ele quer, se mata e produz 15 copos, e o psicólogo diz: nossa, parabéns, você é o cara. E o psicólogo vai embora, daqui a um mês ele volta e diz: 15 copos, 15 copos, rapaz, você está sustentando os 15? Estou, mas você pode mais do que isso, você pode 20 copos, vamos ver, pá, e o cara se mata, até que aconteceu o que acontece hoje, que não é novidade. Os operários começaram a adoecer, porque eles estavam lutando demais pelos prazeres que guerreavam no seu corpo, a vontade de ganhar mais, a vontade de ser alguém, e aí a psicologia reverte. Então ela vai trabalhar agora com o que é que está adoecendo e por que é que está adoecendo.
que é a função da psicologia hoje. A psicologia chamada organizacional. Ok, então as guerras vêm de onde? Bata a mão no peito assim, diga assim, vem daqui, ó. Daqui, ó. Os desejos, as paixões, as vontades. Veja comigo Lucas 8:14. Eu já vou lendo aqui, que no meu esboço já está tudo escrito os versículos aqui, não é que eu sei de cor não, tá? Vou adiantar o meu tempo. Lucas 8:14 diz assim: e o que caiu em boa terra, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados do quê? Com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Vocês conhecem a parábola do semeador que semeia semente em 4 tipos de terreno, e um dos terrenos que a semente cai é uma boa terra, mas eles ouvem a palavra e indo adiante, a palavra é sufocada, eles não conseguem agir de acordo com a palavra, ele não consegue produzir fruto, porque fruto na Bíblia, amados, às vezes eu já vi muita gente fazer isso, força o texto dizendo que fruto é você ganhar alma, e ganhar alma não é fruto, em lugar nenhum na Bíblia, amém? Fruto está falando de mudança de comportamento, agir conforme age um cidadão do céu. Para que a mensagem existe? A mensagem existe também para mostrar para a gente como é a moral celestial, como que o reino de Deus existe, como que ele opera, como funciona o reino do Senhor, amém? É para isso também que se prega, e é para isso que se prega para crente, senão não tinha finalidade de pregar para crente. Nós estamos aqui aprendendo como é que o reino a quem nós pertencemos funciona, amém? E ele funciona na nossa vida, tanto com as coisas boas que ele tem a nos proporcionar, como a força que nós precisamos para viver. Ele funciona quando nós produzimos fruto, quando nós andamos nos princípios do reino. Mas essa semente aqui não produziu fruto. Por quê? Porque ela foi sufocada. Foi sufocada com o quê, pastor? Com os cuidados, com a riqueza, com os deleites da vida. E aí ela não dá fruto com perfeição. A maioria dos crentes hoje não produz fruto com perfeição, sabe por quê? Porque eles têm que trabalhar muito, não tem tempo. E essa é uma estratégia satânica tão velha, porque o faraó usou essa estratégia lá no Egito. Quando Moisés chega e diz, olha, Deus mandou arrancar o povo para ir caminho de 3 dias no deserto para adorar a Deus. Faraó chama os supervisores do povo e diz, olha, esse povo está muito vagabundo, está sobrando tempo para eles quererem adorar, vai lá e aumente o serviço deles. E hoje tem gente com muito serviço e batendo no peito achando que é bonito trabalhar demais. Aleluia. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu com 30 anos de idade tive uma crise. Eu era pastor de uma igreja de 500 membros, frequência de 600, 700 pessoas. E naquela manhã eu acordei, fui para a rádio, nós tínhamos um estúdio na igreja, a gente fazia um programa de rádio às 6 horas da manhã. Então todos os dias às 5:30 da manhã tinha que levantar e ir correndo para o estúdio. Terminava o programa, voltava para casa, tomar banho, tomar café e ir para o gabinete pastoral e passar o dia inteiro atendendo pessoas, e a gente ia dormir mais ou menos 1h da manhã. Aquele dia eu acordei, fui para a rádio, voltei e disse, eu não aguento, eu vou ter que deitar. E eu deitei, 3 minutos que eu estava deitado, comecei a pensar, vou morrer, meu Deus do céu, vou morrer. Liguei para um pastor auxiliar, ele disse, cara, vem aqui, me pega, me leva no médico, eu estou morrendo. E ele disse, pastor, eu não sei nem dirigir direito. Eu falei, cara, vem que eu te ensino. E ele veio lá, meu Deus, acho que o medo na rua fez com que eu sarasse. Mas uma coisa interessante aconteceu, quando eu entrei no consultório, eu fiquei bom.
Aí eu assustei, eu falei, poxa, eu entrei aqui, fiquei bom, aí conversei com o psiquiatra, e ele diz, o que você faz? Eu falei para ele falou para mim assim, olha, ou você para ou você morre, de estresse, você tem que escolher. Amados, daquele dia para frente, eu tenho uma música que é o lema da minha existência. Qual, pastor? Vou cantar um pedacinho, posso? Ela não é gospel não, posso cantar? Estou autorizado lá. Ela diz assim, olha, ando devagar porque já tive pressa, trago esse sorriso porque já chorei demais. Cara, tô de boa. Tô de boa. Aprendi uma coisa, e um dia quem sabe eu ministro para vocês. Eu aprendi que eu tenho um Deus que sustentou mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Não tinha fábrica, não tinha costura, não tinha padaria, não tinha mercado. 3 milhões de pessoas, 40 anos comendo do bom e do melhor, comendo pão que caía do céu, com saudade de comer pepino e cebola. Aí Deus dá carne para eles, 40 anos, e Deus começou a ministrar no meu coração, está lá em Hebreus, eu acho que capítulo 5, se eu não me lembro, que o dia do descanso é hoje. Diga comigo, hoje. Você pode entrar no descanso de Deus hoje. A pessoa morre, o que você fala? Descansou. Ela descansou mesmo se ela está em Cristo Jesus e se ela viveu cansada, mas eu aprendi que eu já estou no descanso hoje. Estou de boa, amados. Nossa, pastor, o senhor deve ganhar muito. Vou contar para vocês. Eu falei para o pastor Daniel hoje. Assumi a igreja lá, mas o pastor que era o pastor titular continua na igreja como pastor auxiliar, mas ele continua recebendo o salário dele até abril do ano que vem. Quanto o senhor recebe da igreja, pastor? R$250 de gasolina, porque a gente mora 10,5 quilômetros da igreja. Não dá para pagar a gasolina do mês. Pastor, o senhor não está preocupado? Não, não estou preocupado. Mas pastor, o senhor tem dinheiro? Também não tem dinheiro. Um amigo meu foi no Paraguai, e aí ele lá no Paraguai deu problema no celular dele, mexeram lá no celular dele e tal, e ele estava preocupadíssimo, porque ele disse, cara, eu tenho 12 mil na conta. Eu falei, rapaz, eu não tenho 12 mil na conta, mas eu tenho um Deus que é dono de todas as coisas. Ando para a glória de Deus, não é nada isso, mas só para você entender, andamos com um Corolla 2024, que fez 20 mil quilômetros agora, que nós andamos nele. Quanto o senhor deve dele, pastor? Nem um centavo, para a glória de Deus, porque eu não compro fiado. Sabe por que você sofre? Porque você compra fiado. Entendeu? Pastor, quanto o senhor ganha? Não sei, não sei. Quanto o senhor gasta? Também não sei. O senhor é um responsável. Não, eu compro à vista e pago à vista, então não preciso eu saber. Quanto o senhor está economizando para o futuro? Estou economizando um monte de coisa lá no céu, porque Jesus diz assim, olha, juntai tesouros, onde? No céu. Por quê? A traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não minam e nem roubam, e onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. É lá, é lá. Já entrei no descanso, eu não vou descansar o dia que eu morrer. Se eu morrer e vocês estiverem vivos e porventura estiverem por perto, não diga que eu descansei, porque eu já estou descansado. Amém? Já estou tranquilo, nada vai sufocar aquilo que a palavra de Deus tem que fazer na minha vida. Nada. Ô pastor, o senhor é perfeito? Não, sou pecador como você. Mas eu estou lutando para desfrutar do descanso de Deus, porque Ele é hoje e agora. Deixa eu continuar, senão o meu time vai me cortar daqui a pouco. 1 de Pedro 2,11, por favor. 1 de Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro. Sabe como que você tem que olhar para essa terra, querido? Como um peregrino, como um forasteiro. Você não é daqui, você é um cidadão celestial. O cara parou para assaltar o outro no carro dele, e aí desce, é um assalto. Aí ele falou assim, tudo bem,
eu vou descer porque eu não sou desse mundo mesmo. Os caras saíram correndo, não assaltaram, ficaram com medo, e de fato ele não era desse mundo, ele era um crente em Cristo Jesus, e a nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a gente ama o começo dele, mas a gente não lê o final. No final do capítulo 11 de Hebreus diz assim: todos esses homens morreram na fé, sem alcançar a promessa, porque eles esperavam uma cidade, cujo arquiteto é o próprio Deus. Eles não estavam olhando para cá, amados. Nós estamos muito preocupados, tem muitos pregadores ensinando que você deve ter um casão, deve ter um carrão, deve ter, e eu digo para você, você deve ter mesmo, porque o Pai vai te dar, mas Ele vai te dar, e a bênção dEle enriquece, não acrescenta dores. Aleluia, eu já tenho, glória a Deus. Forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem e que fazem guerra contra a alma. Os desejos, os deleites da nossa carne, que nunca se converte, cada dia ela quer mais, ela combate contra a nossa alma, contra o nosso psique, contra o lugar dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas afeições, das nossas aversões. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. A alma, muitas vezes, ela é enganada pela carne, pois todos nós desejamos o prazer, e a carne diz: olha, eu tenho prazer, beba. Você vai dizer para o bêbado que não dá prazer beber? Está errado. Você vai dizer porque você nunca bebeu. Se você já bebeu, você sabe que a bebida muitas vezes afoga as mágoas. Ah, pastor, então está fazendo apologia à bebida? Não, estou não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. A carne diz para você: bebe. A carne diz para você assim: dá uma escapadinha, entendeu? A carne diz para você isso, porque ela te engana, porque ela está louca de desejo de prazer, ela está louca de desejo de felicidade, ela está louca de vontade. Só que essas vontades, queridos, elas nos enganam, porque a gente acha que vai encontrar a solução dos nossos problemas nessas coisas, e cada vez que a gente entra nessas coisas, nós nos afundamos mais e mais, porque o verdadeiro prazer do ser humano está em Deus. A pessoa peca e diz assim: pastor, eu pequei, mas o senhor sabe, né? Eu sou humano. Não, humano não peca. Como assim, pastor? Não, o humano de verdade não peca. Quem peca é aquele que foi bestializado pelo pecado. O pecado não humaniza ninguém, ele bestializa. Só há uma pessoa que pode humanizar o ser humano: o verdadeiro homem, o segundo Adão. Ele é o verdadeiro Deus e ele é o verdadeiro homem, Jesus Cristo. Ele pode nos fazer ser um humano completo, ele pode nos fazer ser um humano total. Sabe onde está a felicidade que você está procurando e precisa para acabar com as guerras que vive na sua vida? Ela está em Jesus. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor. Quem é feliz? O homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é ler, é meditar. O que é meditar? A palavra meditar no hebraico significa falar consigo mesmo, estabelecer uma guerra dentro da sua cabeça. Amados, ouvir mensagem não muda ninguém. O que muda é você sair daqui e começar a falar com você sobre essa mensagem, começar a guerrear contra você mesmo, entendeu? Eu fui um cara mais ansioso do mundo. Olha aqui para mim. Você está vendo o cara que foi o mais ansioso do mundo. Com 16 anos a minha mãe disse: filho, um dia vai chegar que você não vai ter mais paciência de esperar o outro dia. Ansiedade, angústia, tristeza, que parecia que dava para pegar a tristeza que eu vivi, por causa das dores que eu passei nessa vida.
Mas um dia, querido, eu peguei minha Bíblia, eu ia todos os dias na hora do almoço para dentro da igreja, abri a Bíblia em Filipenses capítulo 4 e versículo 6, pega o remédio para você aí, Filipenses 4 e 6, e eu lia, dizia assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica com ações de graça. Versículo 7, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu lia e dizia: Deus, está escrito aqui, Senhor, eu quero contar para o Senhor as minhas ansiedades, eu estou ansioso por isso, eu estou ansioso por isso, eu estou ansioso por isso, e a tua palavra diz que o Senhor me dará uma paz que vai além da capacidade de entendimento. Queridos, estou falando rápido por causa do meu tempo, estou brigando com ele aqui. Queridos, 3 dias de oração, 3 dias, uma paz entrou no meu ser. Isso faz quase 10 anos. Nunca mais. Ansiedade, nunca mais. Sossego, paz e tranquilidade. Às vezes até muito tranquilo, sabe? Tranquilo. Entendeu? Cantei muitas vezes: solta o cabo da nau. Solta. Joga o seu barco no oceano do Espírito, no oceano da palavra de Deus. Deixa Ele conduzir. Paz, às vezes vem alguma coisa que parece, vem de longe lá, vai, está querendo tirar minha ansiedade. Aí eu já digo assim: Deus conhece todas as coisas. Estou sossegado porque Ele cuida de mim. Amém? Não deixa a alma te enganar, ou melhor, a carne te enganar. Amém? Não deixe. A palavra de Deus está nos ensinando que as contendas que temos com quem quer que seja são frutos dessa guerra interior mal resolvida. Olha o versículo 2, por favor. Nossa, andamos pra caramba, já estamos no 2. Em junho vai fazer 3 anos que nós estamos estudando Mateus versículo a versículo. Em junho, nós já chegamos, ia terminar o capítulo 10 hoje, mas eu estava aqui, não deu para continuar lá com o pessoal de Morama. Sem pressa, estou caminhando para o céu. Olha lá qual é o resultado: cobiçais e nada tendes, matais. Olha, isso aqui não acontece aqui de verdade, glória a Deus, mas lá os caras estavam matando um ao outro. Matais, sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Tem um teólogo chamado Hopes, ele diz assim: Tiago não está descrevendo a condição de alguma comunidade em especial, mas está analisando o resultado da escolha dos prazeres em lugar de Deus. Quando você escolhe os prazeres, ao invés de escolher a Deus, você vai ser cobiçoso e não vai ter nada, você vai matar, vai invejar e não vai poder alcançar nada, você vai combater, vai guerrear e nada vai ter, porque você inverteu o caminho. Entendeu? Você, ao invés de buscar ao Senhor, você busca os prazeres. Por que vocês não têm? Porque vocês fazem essa troca, Tiago está dizendo. Não é vocês aqui não, Tiago. Por que vocês não têm? Porque vocês fazem essa troca. Ao invés de vocês pedir a Deus, vocês correm para os prazeres. Nada tens, por quê? Porque não pedis. Olha só, amados. Quem crê que Tiago é a palavra de Deus, diga amém. Amém. Então não entendi. Ele está dizendo aqui que é só pedir. Só pedir. Tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim: pastor, ao invés de pedir para Deus curar uma dor de cabeça, e se algum membro chegar para mim e pedir para eu orar por uma dor de cabeça, e eu abro a gavetinha do meu púlpito e dou um Doril para ele. Mais fácil, vou incomodar Deus por causa de uma dor de cabeça.
Pois é, essa é a tua fé. Essa é a tua fé. Não tem porque não pede. Quando você não pede, querido, você também não tem experiência com Deus. Quando você não tem experiência com Deus, você não tem como testemunhar. Amém? Tem que pedir. Ah, pastor, eu não fico pedindo coisa para Deus, não. Não quero perturbar. Esse meu amigo falava assim: eu vou perturbar Deus. Quero perturbar Deus, não, pastor. Deus tem tanta coisa para fazer. Pois é, Ele realmente tem muita coisa para fazer, mas uma delas é cuidar de mim. Aleluia. Pede. Jesus diz assim: pedi, pedi. Hã? Vocês estão pedindo pouco, hein? Pedi, pedi. Não é para pedir uma vez. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Ó. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, todo que bate, a porta se abre. Mas não adianta pedir sem confiar, porque quem pede sem confiar é igual a onda do mar, né? A razão de não alcançarem o que desejam, nesse caso, os desejos legítimos, tá? É que não buscam ao único que pode satisfazer os desejos humanos. Querido, eu gostaria que se ficasse isso aqui com você, o único que pode satisfazer os desejos seu é Deus. Deus conhece você pessoalmente. Eu vou ser ousado aqui e vou dizer uma coisa, pastor. Deus foi quem fez o coração. E Ele tem na mão dele a matéria-prima do coração. E Ele pode trocar essa válvula aí sem que você precise fazer uma cirurgia. Ele é Deus. Olha o que Ele fez na vida do Isaac. Ele é Deus. Ele é o único que pode satisfazer você, querido. Ele é o único. O prazer da presença de Deus é tão grande que o salmista diz: Senhor, é melhor um dia na sua casa do que 1000 dias longe dela. O salmista diz: Senhor, a tua graça é maior do que a vida. Já teve aquele culto, já teve aquela oração que você disse: meu Deus, não dá para sair daqui mais, o que eu faço? Eu tenho que correr para o trabalho, mas o negócio está tão gostoso, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Há 15 dias atrás nós tivemos um culto lá na igreja que eu não sabia mais como terminar o culto, porque a glória de Deus, a presença, a graça de Deus, o prazer da presença de Deus era tão grande que eu não queria terminar mais aquilo, mas a gente tem que terminar, porque tem os irmãos, né? Versículo 3, por favor. Pedis e nada recebeis. Ah, mas o senhor disse que eu só pedi aí, pediu e não recebeu. Por quê? Porque pediu mal. Amém? E qual a maldade do pedido? Para gastar onde? Nos seus prazeres, nos seus deleites. Hedonismo de novo. Pede para gastar nos seus deleites. Tem gente lá nos Estados Unidos, o negócio dos Estados Unidos eu aprendi com o professor meu, né? Ele queria falar para a gente, ele dizia que era lá nos Estados Unidos, está entendendo, né? Então lá nos Estados Unidos tem gente que se ele compra um carro, ele não dá carona para nenhum irmão, porque pode sujar o carro dele, sabe? Dar carona para os irmãos pode sujar. Então, meu carro é meu carro. Tem gente lá nos Estados Unidos que nunca convidou um irmão da igreja para tomar um café na casa dele. Aliás, nos Estados Unidos tem gente que nunca convidou nenhum pastor para tomar um café na casa dele. Lá eles são assim, aqui não. Aqui no Brasil é outro negócio, né? Não rele. Tem mãe que corta a mão do filho se ele quebrar uma xícara. Aqui não tem não, isso é lá, tá? Aqui não. Aqui dá umas cintadas, né? Umas aradas, né? Está entendendo?
pede, mas pede para gastar com você mesmo. Amados, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus funciona assim: olha, quem quiser ser o maior, que seja o escravo de todos. Porque eu mesmo, filho de Deus, o filho do homem, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. No reino de Deus é diferente: quem quer ser o maior, seja o menor. Está entendendo como funciona? Sabe qual é o lugar mais alto de um líder no reino de Deus? Vou contar para vocês. É isso que atrapalha, né? Gasto meu tempo, mas eu vou contar. Jesus fez uma ceia, a última ceia. Está lá Jesus e os seus discípulos. Querido, quando entrava alguém numa casa, num cenáculo, tinha uma mesa, e em cima da mesa tinha uma toalha dobrada, e tinha uma bacia. Sabe para que servia? Para lavar os pés. Diga, lavar os pés. Estava Jesus e os 12. Alguém tinha que lavar o pé do outro. Pedro olhou e falou assim: isso aqui não está na Bíblia não, tá? Minha cabeça. Pedro olhou e falou assim: João é o mais novo, ele tem que lavar meus pés. João olhou e falou assim: eu vou lavar pé de ninguém não, acho que quem tem que lavar pé aqui é o Pedro. Pedro tem que lavar o meu pé. Aí Tomé olhou e disse assim: será quem que vai lavar meu pé, João ou Pedro? Quem vai começar a lavar o pé do povo aqui? E Jesus está ali, só, entendeu? Quem vai lavar o pé? E Jesus vai deixando, e adivinha, queridos, ninguém se prontifica em lavar o pé de ninguém. Jesus levanta, tira a sua roupa, cinge-se com a toalha, pega a bacia de água e diz: escuta, vocês não dizem que eu sou o mestre? E vocês dizem a verdade, eu realmente sou o mestre. Mas eu que sou o mestre, vou lavar o pé de vocês, porque é assim que funciona no reino. Agora o Pedrão vai dar uma de santo, quer ver? Os meus pés não, Senhor. O Senhor não vai lavar meus pés. Que humilhação é essa? Se fosse João, eu deixava. Se fosse Tomé, eu deixava. Se fosse Bartolomeu, eu deixava. Se fosse Judas, ainda mais. Mas o Senhor, não, o Senhor não. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Então me dá um banho inteiro. Então me lava inteiro. Jesus diz: quem já está limpo não precisa ser lavado. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, porque a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Diga, a palavra é viva. Aleluia. E Jesus lava o pé de todos eles. Eles podiam ter ficado sem essa, eles podiam ter lavado antes. Está entendendo? Quando você pede para os seus prazeres, você é aquela pessoa que vê o que tem que fazer, mas você diz: eu fazer isso? Vou fazer não. O banheiro entupiu. Já entupiu o banheiro aqui? Não, né? Banheiro entupiu. Quem que vai limpar o banheiro entupido? Eu não quero nem dizer que está entupido, porque senão, né? Deixa aí, o próximo se vira. Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, diga glória a Deus, da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Versículo 4, Tiago vai muito além da minha coragem, e ele diz: adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras aqui não é quem está cometendo um pecado de adultério físico, carnal, é quem está criando uma amizade com o mundo, está deixando de ter amizade com Deus para ter amizade com o mundo. Ele adulterou a razão da existência dele. Nós existimos para ter intimidade com Deus, e aí a pessoa, por gastar nos seus prazeres, ele então começa a ter amizade com o mundo, e quem tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Está lá,
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 15, 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Amados, o mundo para nós que somos cristãos tinha que ser um lugar tão terrível que nós deveríamos estar dizendo 24 horas por dia: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas tem muita gente dizendo: Jesus não vem não, Jesus agora que eu vou casar, Jesus vai vir, vem não. Agora que eu comprei minha casa, Jesus vem não. Jesus, agora que eu estou com meu carrão, não Jesus, só mais um pouquinho. Seja sincero com você mesmo, não responda, por favor. Nem vou olhar para vocês porque eu não quero nem saber. Quantos de vocês diria com alegria no coração: vem Jesus, vem? Mas não é porque está sofrendo não, tá? Porque isso aí tem outro nome. Você está tão bem que você diz: em Jesus, eu quero ir para o céu mesmo. Arrebata a sua igreja hoje. Se o Senhor não arrebatar, nós queremos chegar a 200 anos. Mas Senhor, se o Senhor puder, que a gente não chegue nem no 36. Você faria isso? Não vou nem olhar para você. Muitos pregadores dizem que o Espírito, aí versículo 5 por favor, diz assim, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Muitos pregadores, amados, dizem que é o Espírito de Deus tem ciúme de nós, e não é isso que esse texto está dizendo, tá? Não é isso. O que esse texto está dizendo, pastor? Esse texto, o Espírito que está nesse texto, o Espírito que tem ciúme aqui, não é o Espírito Santo, mas é o Espírito do próprio homem. O Espírito que foi colocado em você, ele tem ciúme, ele tem inveja. A palavra ciúme aqui, no grego, phonos, que é transliterado por inveja, raiva daquilo que o outro tem. É por isso que as guerras aconteciam. O cara olhava para o outro e ficava com raiva: Deus deu para ele, não deu para mim, o que ele tem de melhor do que eu? E aí a guerra começava. Entendeu? Porque não pode ser que o Espírito Santo tenha inveja, e a palavra aqui é inveja, entendeu? Que ela deriva de uma outra palavra grega, que é corromper, destruir. O cara quer destruir o outro, porque o outro está bem. E eu vou pular por causa do tempo, porque eu desliguei aqui para ele não ficar apitando. Lá na frente, Tiago vai trazer 8 imperativos, e eu vou pular para eles. Lá no versículo... mas eu não posso pular isso aqui não, irmãos. Versículo 6, eu vou encerrar no versículo 6. Antes ele dá maior graça, diga glória a Deus. Graça aqui é ajuda gratuita. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça ao manso. Diga: nós vamos vencer, porque ele nos dá maior graça. Aleluia. Que está sobre mim é a graça de Deus, o que está sobre você é a graça do Senhor. Porque talvez você chegue e diga assim: pastor, quem consegue viver desse jeito? Ninguém consegue viver o padrão das Escrituras. Porque se a lei era difícil, a lei de Jesus é muito pior, querido. Porque na lei dizia: se você pegar uma mulher e um homem em ato de adultério, os dois devem ser apedrejados, na lei de Moisés. Na lei de Jesus diz: se você olhar para uma mulher como aquele senhorzinho de 98 anos, lembra? E cobiçar a mulher, você já cometeu adultério com ela. Então quem é mais fácil cumprir, a lei de Moisés ou a de Jesus? A de Moisés eles não cumpriram.
O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você precisa de mim, e eu estou aqui para te salvar, me receba. Antes Ele dá maior graça. Essa ajuda gratuita, ela é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Hebreus 13:6 diz assim: assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer os homens. Graça. Pastor, como eu vou vencer? Tomara que você chegou nessa crise, a mesma crise de Paulo em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Romanos 8:1 ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluias. Porque a lei do pecado é morte, mas a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Então por que o senhor pregou isso, pastor? Para você entender de onde saem as guerras que você vive. Sai de você, não sai do outro. Adão não comeu o fruto porque Eva deu o fruto para ele comer. Ele comeu porque ele desejou o fruto também. Mas é mais fácil dizer que é por causa de Eva. Segundo, para você entender, querido, que é só pedir. Pedir com a motivação correta. Você tem um pai, e que filho que há que pedindo alguma coisa para o pai não corre para fazer? Que filho que há que fala: pai, me dá isso. E às vezes o pai não tem condições, ele luta, ele corre atrás e consegue. Mas vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o pai não vos dará aquilo que você pedir. Para que o senhor pregou isso, pastor? Para mostrar para você que Deus dá maior graça. Sabe como que você vai chegar aos 36 anos dessa igreja? Com a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe como você pode chegar aos 37? Só com a graça. A esposa do irmão Tanico, como é que é o nome da irmã mesmo? Maria. Ela disse: pastor, nós vamos fazer 70 anos de casado daqui 4 anos, é isso? E ela diz: vou convidar o senhor. Sabe como que isso vai acontecer? Com a graça de Deus sobre a vida de vocês. Ele dá maior graça. Ele levanta o que está caído. Ele diz ao que tem pouca força: troque de força comigo. Troque de força, você me dá a sua pequena força e eu te dou a minha grande força sobre você. É Ele. No último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Beba de graça da água da vida. Quem tem fome, venha a mim, porque eu sou o pão da vida. E aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Lembrei daqueles pastores pentecostais agora: tem água aí, irmão, tem água aí, irmão, tem água aí, tem água aí, tem água aí. A água do rio de Deus está no seu coração. Hoje de manhã eu peguei o Reinaldo aqui, fiz ele passar um sufoco. Agora eu vou pegar o pastor. Vamos ali? Pode vir todo mundo sabe, ó. Esse todo mundo sabe. Vamos fazer um coral aqui para terminar a minha participação. Me sinto muito honrado, queridos, por estar aqui. Amém? Muito honrado mesmo. Muito honrado por você me suportar. Que das palavras que eu falei a você, se você guardar pelo menos 10%, eu já estou muito satisfeito. Mas eu quero que você se ponha em pé. Eu quero que você cante como você nunca cantou na vida. Existe um rio, Senhor. Existe graça. Graça que sai do trono de Deus. Pastor, canta lá também, porque eu vou te atrapalhar aí. Amém? Graça que sai do trono de Deus. Um rio que sai do trono de Deus e vai para o seu coração. Amém? Então vamos lá. Quero ouvir você, igreja, bebendo deste rio nessa noite mais uma vez. Aleluia.
mãos e declare isso. Águas que correm do trono, águas que curam. Existe maior graça. Aleluia. Onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Pois leva a vida do Deus traga próprio cura nessa noite. Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez, quero beber do teu rio. Quero beber Do teu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Curve a sua fronte. Abra o seu coração para Deus. De onde é que vêm as guerras que há entre vós? Vem dos vossos membros que guerreiam em vós. Desejai, invejai, matai, nada tendes, porque não pedis. Eu quero levar você a ter uma experiência com Deus essa noite. Peça alguma coisa específica para Deus nessa noite. Peça algo específico. E marque no seu coração o que você pediu, para que você possa vir dar o testemunho. Mate a sua sede nesta noite, porque Ele dá maior graça. Ele dá a maior graça, e o nome dessa graça é Jesus, o nosso Salvador. Derrama do teu rio neste lugar, Senhor. Venha encher este lugar dessa graça maior. Os teus filhos estão pedindo agora, Pai. Os teus filhos estão pedindo, oriente eles, Espírito Santo. Oriente eles pedir. Um dia o Senhor disse a Salomão: peça o que você quiser. E Salomão diz: me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Em nome de Jesus, Deus. Este é um ambiente de milagres nessa hora. Alguns estão pedindo saúde. Libera a saúde do plano original, Senhor. Porque Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós temos em nós a mente de Cristo. Nós temos em nós o Espírito de Jesus Cristo, sopro do Deus vivo. Restaura a saúde agora. Ao que está cansado, restaure a força agora. Ao que estava desanimado, Pai, que ele possa caminhar e não se cansar, correr, caminhar e não se fadigar, correr e não se cansar. Que ele possa subir como asas, como de águia.
porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor verão os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Oh Deus, pedidos estão sendo feitos agora ao Senhor. E eu quero, como ministro do Senhor, ministrar agora libertação. E eu peço, Pai, como pastor daquela igreja lá em Cascavel, envia o teu anjo lá agora, Pai. Amarra aquele valente, oh Deus, aquele demônio que pegou aquela moça lá e que está, ó Deus, com o culto paralisado por causa daquela possessão. Envia um anjo do Senhor agora, em nome de Jesus, e na tua autoridade, liberta aquela vida agora. Aquela casa é tua, Pai. Aquela igreja é tua, aquele povo é teu, Senhor. Visita aquele lugar agora, dá autoridade. Eu libero a autoridade sobre a vida do pastor Werner, sobre a vida do pastor Joanã agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Ainda em meia voz assim, lava o meu interior. Eu quero fluir. Aleluias. É tudo que eu quero, Senhor, é tudo que eu preciso. De águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Mais uma vez, quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Derrama água sobre nós, Pai. Tua palavra como água sobre os corações. Ah, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Minha vontade era ficar mais. Pastor,